Olá a todos, estamos mais uma vez aqui buscando levar um pouco do Evangelho do Mestre a todos que não possam estar aqui presentes dessa vez. Um momento que a gente vem passando que, de certo modo, é de grande valia para toda a humanidade. Então a gente vai seguindo os trabalhos de forma distante, mas tentando chegar próximo a todos vocês. O tema hoje, é o que é uma sessão espírita. E a gente vai abordar um pouco mais sucintamente o que é uma sessão espírita de fato, com a visão kardecista e, obviamente, do Mestre Jesus Cristo. E boa noite mais uma vez a todos. Nós, hoje, diferente das outras duas primeiras, que nós estávamos substituindo algum expositor que havia sido agendado, mas que devido a toda essa circunstância, nós precisamos substituir. Hoje era um dia que já estava programado para a nossa atividade. Então pode ser, torçamos que para já a próxima semana venha o expositor para vocês não ficarem enjoados da cara minha do Bruce. Bruce? Então, gente, como o Bruce bem abordou, o nosso tema hoje é o que é uma sessão espírita. Nós precisamos abordar um pouquinho, e falar que nós pesquisamos um pouquinho 3 obras que foram assim bem básicas, bem fundamentais da doutrina espírita, que foi uma delas que é o Principiante Espírita, outra o que é o Espiritismo, e tem uma terceira agora que, se eu não me engano, é a Iniciação Espírita, salvo engano, mas depois a gente vai conferir direitinho o texto e coloca uma notinha lá na descrição para correção, tá bom? Não vamos conseguir, claro, nosso tempo é curto, abordar todo o conteúdo, longe de abordarmos o conteúdo das obras, longe de conseguirmos fazer um resumo prévio, mas a mensagem é a seguinte: todos temos hoje como assistir Kardec, o filme, que é assim, para a introdução de como se iniciou a doutrina espírita no tempo de Kardec para cá, como iniciou suas manifestações. Eu acho que é uma ótima fonte para a gente conseguir buscar isso, tá bom? Então, para a gente tentar entrar no conteúdo, a gente vai tentar primeiro orientar e entender o que é ser espírita, porque nós estamos assim falando, uma sessão espírita, o que é? Então, primeiro a gente tem que entender o que é ser espírita, para daí fazer uma separação, uma divisão, a linha do tempo, como se avançou, como é as sessões espíritas antes, durante o tempo de Kardec e nos dias de hoje, que eu acho que é o tempo que a gente vai conseguir abordar com esse tempo que nós temos. Eu acho que vai ficar um conteúdo legal, para a gente esclarecer assim. Então vamos lá, o que é ser espírita? Doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível, ou seja, o princípio básico, enfim, é o nosso contato com esse plano físico, com o mundo invisível, com o mundo espiritual. Isso é a doutrina que tem como base a doutrina espírita. Os adeptos do espiritismo são os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas. Isso está logo na introdução do Livro dos Espíritos, em 1857, quando foi feita a sua 4ª edição. Então, assim, com isso a gente já consegue ter um entendimento bem tranquilo do que é ser espírita. E logo, o que seria uma sessão espírita? Nós vamos avançar um pouquinho. Você quer falar um pouquinho, Bruce, sobre a questão do avanço os primeiros manifestações, que a gente pode dizer mediúnica ou espíritas, para depois a gente avançar? Se a gente pegar o início da humanidade, historicamente falando, porque obviamente a gente consegue, pela ciência, estudar até certo ponto, Antes daquele ponto a gente ainda não consegue pelas limitações de tecnologia e de estudos. Então, se a gente começa a pegar o princípio humano, quando o ser humano ainda caçava mamute, naqueles primórdios, vivia dentro de cavernas, então ali já existia o princípio da mediunidade, porque haja vista que nós somos seres espirituais que vivemos no mundo material, ou seja, nós somos de lá que estamos estagiando neste mundo. Então, obviamente, a gente vai sim ter conexão
com o outro lado. Uns mais, outros menos, mas todos temos. Então, desde aquele princípio, né, havia-se muito o xamanismo, havia-se muito aqueles rituais onde se reuniam lá grupos de pessoas em volta de uma fogueira e faziam uma determinada dança, obviamente, muitas das vezes instruídas através dos espíritos, para que a conexão se fizesse presente desde então. Então nós temos a mitológica, nós temos a oracular, temos o feticismo e temos a tribal. Então quando a gente pega, por exemplo, a tribal, começa lógico nesse princípio. Obviamente com os tempos vai se aprimorando e a humanidade também vai adquirindo um nível consciencial melhor, então ele vai aprimorando os seus contatos com o mundo etérico. Então se passa também, por exemplo, como por exemplo os egípcios, que a gente vai abordar aqui logo agora, que foi de fato uma civilização muito avançada para a época, que de fato implementou o contato mediúnico com um outro plano, né, Beto? Sim, interessante. Nós estávamos até conversando um assunto hoje com outro espírita é justamente sobre a relação que essa civilização dos egípcios, propriamente dita, quanto que o mundo espiritual, quanto que os espíritos influenciaram naquela civilização, nas suas construções, no seu estilo de vida, né? na composição das crenças propriamente ditas, né? Porque assim, quando a gente vai fazer uma análise dos hieroglifos, enfim, de toda da textualização, das figuras que os egípcios representavam, sempre figuras assim muito, digamos, além da nossa compreensão, da nossa imaginação, e sempre com um porte muito grande. Literalmente, para nós seriam grandes deuses da época, né? E os templos, as pirâmides, tudo era grande. Aí nós nos perguntávamos se de repente nesse período não havia assim, uma manifestação presencial ou, né, um efeito físico para que eles conseguissem, de certa forma, visualizar isso, para ter essa necessidade de estruturas tão grandes, né? Assim, então a gente começava a pensar, poxa, mas será que os arquitetos da época, será que os engenheiros da época, os líderes da época, né? Me fugiu agora, os faraós, por que dessa necessidade de tempos tão grandes, dessa linguagem tão extraordinária, se não houvesse algo muito magnífico por trás? Porque se nós formos tentar buscar pela prática, né, pelo nosso desenvolvimento social, por assim dizer, pelo nosso desenvolvimento intelectual, eu acho que nós estamos ainda um pouquinho atrás da civilização daquele porte. Pelos recursos tecnológicos que tinham, construíram coisas tão grandes. Então a gente para pensar nesse ponto de assim, para a gente conseguir compreender o quão grande aquela civilização em termos de intelectualidade era para os nossos dias de hoje, o que eles conseguiram construir com os recursos que tinham, será que nós hoje daríamos com a mesma condição, com a mesma proporção de recursos disponíveis, construir algo igual? Essa é a grande questão. Então a gente começa a tentar entender que houve sim uma influenciação espiritual muito grande naquela época, né? Concorda, Bruce? Claro. Inclusive, se a gente analisar, vamos pegar, por exemplo, os efeitos físicos. Você tinha no mundo, naquele período, há 2, 3 mil anos antes de Cristo, algumas grandes nações, vamos falar como nação porque não eram, mas a gente, pela contextualização, vamos colocar dessa forma. Então nós tínhamos grandes nações, Egito, os mesopotâmicos, os persas, né, do lado da Europa já se começava o princípio grego, né? Então a gente já pega toda essa contextualização e começamos a entender que povos em distantes lugares tinham sempre um mesmo ideal social, tinham o mesmo propósito hierárquico, por exemplo, né? E eles sempre colocavam deuses. Obviamente, né, a gente entende que para aquele período
era um pouco difícil assimilar que tudo era criado por um Deus só. Então era mais fácil colocar deuses. E sem contar que naquele período, é notório isso inclusive, que nós já tínhamos muito das manifestações físicas e ao decorrer dos séculos isso foi diminuindo. Sim. Tanto é que hoje isso é quase que imperceptível, né? Houve um pequeno boom na época de Kardec, até mesmo por causa da codificação da doutrina, mas de lá para cá significativamente foi se decaindo. O interessante disso, é até interessante você ter comentado essa questão, trazer para Kardec, o momento de Kardec, a gente precisa chegar lá, que o nosso tempo também não dá para aprofundar, né? Mas é que cada civilização, em seu tempo de chegar ao seu ápice, teve uma grande influenciação do mundo espiritual. Sim. Eu acho que essa mensagem a gente não pode deixar. E o que seria então essa sessão espírita, né? Kardec, né, recomeçou-se esse processo com as manifestações das mesas girantes, né, que Kardec reuniam-se em salões, aquela coisa toda. Então era assim uma sessão espírita, né? Então está aqui o texto, desde que a gente entra em contato do plano físico com o mundo espiritual, busque esse contato, é uma sessão espírita, né? Para os dias de Kardec, para os dias de hoje, o que seria uma sessão espírita? Só mediúnica, onde nós sentamos numa sala fechada, restrita, para fazer assistência aos irmãos encarnados? Seria só isso? Não, né? É bacana o nosso ponto de vista, porque quando a gente vai para um centro espírita, para uma casa espírita, para uma fraternidade espírita, para um terreiro, candomblé, ou ainda na nossa casa, no Evangelho do Lar, nós não estamos invocando os espíritos do bem para nos auxiliar? Então, onde está o limite para uma sessão espírita? O limite é que não há limite, né? É essa provocação que a gente queria, né, Bruce? Que é legal, a gente vai buscando entender que em todas as épocas, toda sociedade que houve um ápice, o seu auge no aprimoramento intelectual e social até, de certa forma até material, porque estão aí até hoje, né, os feitos das civilizações, e foi muito positivo. Então a grande pergunta para a gente é: até quando nós também vamos continuar resistentes a esse auxílio? Aí é uma outra provocação que a gente precisa se fazer, porque agora a gente já começa a entender que a sessão espírita não necessariamente é só dentro de uma casa espírita, não foi necessariamente só no tempo de Kardec, né? Nós precisamos entender que para ter uma sessão espírita tem que ter boas intenções. Claro. Porque são os bons espíritos que se interessam em fazer o bem, vão nos auxiliar. Verdade. Né? Esse que é o propósito. Quer complementar, Bruce? E é interessante, né, a gente até falar sobre sessão espírita, né, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Não seria uma sessão espírita global este momento que estamos vivendo, né, onde todos começam a se voltar para seu lar, de fato, parar aquela rotina corrida onde todos visavam apenas lucro, lucro e lucro, sem olhar ao próximo? E agora todos de fato estamos tendo que olhar para nossos lares, buscar o auxílio divino. Então talvez isso que vem acontecendo para a gente de fato seja um chamado, né? Um puxãozinho de orelha, talvez. A humanidade muitas das vezes, podemos até analisar por diversas circunstâncias, né, através de várias revoluções, não só planetárias, mas também regionais. A humanidade sim foi chamada a atenção para revisar atos, revisar conceitos, né? Nós temos uma concepção muito básica do Espiritismo e muitas das vezes nós não conseguimos ampliar os nossos pensamentos, né? A sessão espírita parece ser uma coisa muito simples. É apenas uma reunião mediúnica, mas não é. Nós somos seres do outro lado, não somos seres deste planeta, não somos seres deste mundo, vamos colocar dessa forma, né? Então, de certo modo, nós estamos sim em contato com o outro lado frequentemente, mas precisamos muito, inclusive, colocar nossas frequências de acordo com a seara do Mestre Jesus, para que possamos sim continuar evoluindo, aprendendo e principalmente contribuindo para com o próximo.
Sim, como você mesmo colocou, né? Nós já vimos também abordado aqui. Esse contato com o mundo espiritual ele é contínuo, né? Às vezes nós não temos o esclarecimento para entender que é um mundo que está no nosso paralelo, se acotovelando com a gente. Os espíritos existem e faz parte. A única diferença é que não vestem uma matéria. Então, assim, influenciação o tempo todo. O tempo todo somos influenciados por esses espíritos que estão à nossa volta. Então a grande questão é entender o que é sessão espírita numa casa espírita. É fácil. Vai ser um passe, vai ser um atendimento fraterno, vai ser uma reunião mediúnica, vai ser a tarefa da sopa, vai ser montagem de uma cesta básica. Tudo que a gente envolve pede a proteção e amparo e a assistência do plano espiritual. A gente pode se considerar como uma sessão espírita. Eu acho que o termo aí eu acho que está legal, né? Nos nossos lares, como a gente colocou, durante o culto no lar, legal, eu acho que, né, como a gente falou, estamos pedindo o amparo e a presença da espiritualidade. Se vai ter manifestação espírito ou não, depende do médium para isso. Aí a grande questão é a gente saber também ter o bom senso de não chegar a esse ponto fora de ambientes preparados, que a doutrina também nos pede. Né? Tem que estar nesse caso onde há manifestação, onde tem médios, a gente, claro, que vamos querer o bom senso e o cuidado. Aí nenhum local mais adequado que a casa espírita para isso. Uma casa espírita séria, que faça o estudo do Evangelho, faça os estudos das obras básicas, da orientação doutrinária propriamente dita, porque é só através do estudo, da instrução, que a gente vai conseguir compreender e realizar bem o exercício da mediunidade. Tá bom, gente? Então, assim, acho que o tempo nosso é isso daí, né, Bruce? Eu acho que deu para dar uma explicadinha rápida do que seria uma sessão espírita, umas recomendações de onde são os locais mais adequados para isso. Sim. Entender que não há, de certa forma, um limite, uma barreira, mas que sim, por questões de bom senso, é necessário que seja numa casa espírita, né, de preferência, mas que podemos fazer de forma pessoal e íntima, dentro do campo da consciência em nossos lares, mas, claro, sem exercício de mediunidade, que é o mais adequado. Bacana. Tranquilo? Então por hoje é isso, gente. Que todos fiquem com Deus, que o Mestre Jesus os envolva em amor e carinho e que tenhamos uma semana abençoada. Tchau, tchau, um abraço, até semana que vem. Até.